A galera do canal do professor Thiago Lira, demorei um pouquinho, mas vamos continuar com os problemas filosóficos segundo a obra do filósofo e professor da Universidade de Buenos Aires, tá? Adolfo Carpio. Esse livro dele é maravilhoso, que se chama Princípios de Filosofia, uma introdução à sua problemática. Essa nossa terceira aula, a gente vem falando sobre os problemas filosóficos da modernidade para cá, ok? Aula 1, recorremos, claro, a Platão e Aristóteles, aos problemas da metafísica. Entramos em Descartes, continuamos na aula 2 em Descartes, hoje vamos fechar Descartes, tá? Já apontando aí, daqui a pouco, para os céticos como David Hume e depois para Kant. Então a ideia dessa playlist é de entrar em problemas filosóficos e bom, hoje nós vamos falar do cogito, tá? Que é a ideia como o Descartes vai amarrar o seu pensamento, tá bom? Finalizando com a ideia de cogito, e também vou falar sobre a ideia de Descartes, sobre como racionalista que ele era, tá? Como que ele vai resolver a questão sobre a existência de Deus ou não, beleza? Vamos lá. Pessoal, então a gente viu que Descartes ele tenta chegar a uma certeza fundamental, tá bom, para a filosofia. A ideia é o seguinte, se a modernidade ela quer respostas pela filosofia, tá? Como que o Descartes vai tentar apresentar para a modernidade uma resposta filosófica irrefutável? Tudo bem? A ideia é que a gente está vendo uma Europa em constante transformação, tá? Chegando daqui a pouco a uma revolução industrial, tá? Isso apontando para depois de Descartes, uma revolução industrial e toda essa questão do avanço científico, tá? Que vai ser sucessores aí das ideias de Descartes, que vai culminar daqui a pouco, lá na frente, na Revolução Francesa, do ponto de vista político, as ideias liberais e por aí vai. Bom, do ponto de vista filosófico, como chegar a uma certeza? Como chegar a uma certeza a um sistema filosófico? Então Descartes apresenta a ideia do cogito. Eu vou ler para vocês um pouquinho, tá bom? Das discussões metafísicas aqui de Descartes. Ele fala assim, ó. Porém, adverti logo que, querendo eu pensar, tá? E dessa sorte que tudo era falso, ou seja, a dúvida hiperbólica que nós vimos, Descartes se isolou e começou a duvidar de todos os pensamentos que ele tinha, era necessário que eu, tá? Que estava pensando, fosse alguma coisa. E observando esta verdade, eu penso, logo existo. Essa verdade era tão firme e segura que as mais extravagantes suposições, é que eu estou fazendo a tradução do espanhol, tá? As mais extravagantes suposições não são capazes de me tirar essa certeza. Julguei que podia, então, receber essa certeza sem escrúpulos, sem dúvidas, né? Como o primeiro princípio da filosofia que eu andava buscando, tá? Não cabe dúvida, então, que eu sou posto, né? Mesmo que haja um gênio maligno, ou seja, uma entidade transcendental que estivesse tentando me burlar pelo meu racionalismo, tá? Que pudesse fazer com que eu entrasse em elucubrações, mesmo que existisse essa entidade do gênio maligno, então o Descartes precisa trazer uma entidade transcendental, um gênio maligno, no caso, posto, para tentar atrapalhar essas deduções racionalistas, metafísicas, por meio do pensamento. Então ele fala, mesmo que pudesse me enganar, o gênio maligno, e por muito que me engane, nunca conseguirá fazer que eu não seja nada. Enquanto eu estou pensando, eu sou algo. Tá? De sorte que, havendo pensado bem e examinado cuidadosamente tudo isso, tá? Concluí por último, e tenho com constante proposição o seguinte: eu sou, eu existo. Eu sou, eu existo. Necessariamente essa proposição é verdadeira, ele fala. Enquanto eu estou pronunciando, tá? Ou concebendo em meu espírito. Tá? Então é o que o Adolfo Carpio fala aqui. O cogito, que é o ser pensante, constitui então o primeiro princípio da filosofia. Das palavras aqui do Descartes.
tá? Primeiro, desde o ponto de vista gnoseológico, do conhecimento. Metodológico, porque ele impõe em uma metodologia, que é a dúvida hiperbólica, na medida que constitui o primeiro conhecimento seguro e o fundamento de qualquer outra verdade, e é o ponto de partida para construir todo o edifício da filosofia e do saber em geral. Tá? E primeiro também do ponto de vista ontológica do ser. Por quê? Me põe em presença do primeiro e indubitavelmente existente, que é eu mesmo, que é o eu, tá? E quanto eu penso, tá? Então, é o que acontece aqui, tá, pessoal? Pegando o item 7 aqui do capítulo sobre Descartes. A modernidade precisava de uma certeza fundante. Você tem também Francis Bacon, que eu não trouxe aqui, né? Mas que é outro que vai entrar nessa pegada, de que a filosofia precisaria apresentar ao mundo, ou vamos botar assim, um conhecimento indubitável. É o alicerce para um conhecimento que poderia se erguer. Galera, a ideia de um ser pensante, como comprovado aí, segundo Descartes, tudo bem, haverá quem vai discordar daqui a pouco, mas que há quem vai falar que é uma falácia, enfim, o próprio David Hume vai entrar nessa depois, como cético que era, mas que a coisa pensante, a res cogita, né, a coisa que pensa, a mente, seria indubitavelmente o primeiro alicerce da filosofia, porque comprovaria a existência. Mesmo que exista um ser maligno, há alguém que está pensando, que é esse eu, que é esse eu. Se esse eu pensa, ele existe. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia. E aí, galera, isso aqui vai ter impactos, inclusive, políticos, sociológicos, tá bom? Lá na frente, se você pensar, pelo menos, no manifestante, se você pegar essa ideia, por exemplo, de Edmund Burke, ali em Considerações da Revolução Francesa, né, quando ele fala, quando o primeiro manifestante adentrou o quarto da realeza, e viu que era um ser, como qualquer outro, que não era um ser divino, teoricamente, né, houve uma quebra do ponto de vista político ali, com consequência até os dias de hoje. Tá? No caso que a gente está falando de 1789, a Revolução Francesa. Isso tem que conjugar com uma boa aula de história. Onde eu quero chegar? O ser pensa. O ser, ele é pensante. Ele é livre para pensar. Isso vai ter impactos lá na frente. Por exemplo, caso alguém tenha curiosidade, baixe um artigo aí do Kant, que se chama Saperialdi, que é Ouse Pensar. Tá? Então, tudo isso está em movimento. E a grande ideia aqui, na modernidade, é que esse vai ser o primeiro alicerce para um edifício filosófico que possa ser construído depois. E aí, galera, a própria ideia de ciência, como aquela que recorta, ok? Recorta a física, a natureza, e empreende um método, que o Descartes está aqui, utilizando esse método. O método que a gente chama de indutivo, tá bom? Que o próprio Aristóteles utilizou, de certa forma, também, tá? Nas suas investigações lá no século III a.C. Então, toda essa ideia está aí aquecendo. Então, o que eu penso logo existe? Uma frase tão famosa da filosofia. É a ideia do cogito como a coisa pensante. E se ela pensa, se existe algo que está pensando, mesmo que tenha um ser transcendental aqui, tentando me derrubar com falácias e tentando me ludibriar, existe o ser que pensa por trás do pensamento. Então, eu existo. Tá? Pode parecer, né, uma coisa muito estranha, mas a filosofia estava procurando algo do tipo, algo de uma certeza fundante. Bom, esse é um problema filosófico, né? A própria ideia da certeza da existência, sabe? Pode parecer bobeira, mas não, né? O que é o ser? Depois, lá na frente, em 1927, a gente vai ter Ser e Tempo de Heidegger, na sua ontologia, né, dizendo que a filosofia precisa, então, buscar a ideia do ser. Né? A gente tem o ser e o ente, já falando de Heidegger aqui, 1927. Né? Por exemplo, eu sou isso. A filosofia se dedica ao isso, mas quem é esse ser? Né? Quem é esse ser que está por trás aí? Né? Isso vai ser Heidegger em 1927, que em breve a gente chega lá com muita calma. Tá? Então, pessoal, passando agora para outro problema filosófico, a ideia de Deus, que o Descartes vai tentar resolver do ponto de vista racionalista. Tá? A gente tem a metafísica de Aristóteles, com a ideia de primeiro motor, tá?
Que é a ideia de quê? Que do nada, nada vem, né? Nenhuma consequência pode ser consequência de um nada, porque o nada não produz efeitos. Isso é uma ideia da metafísica de Aristóteles, a ideia de potenciato, ok? Tá? Ou seja, o ser é sempre o ser em potência, podendo ser potência de alguma coisa, e o ato. O ato é uma atualização dessa potência. Essa é a ideia da metafísica de Aristóteles ali. Agora, e Deus, a gente vai ver depois, a gente vai ver não, né? Não sei se vai dar para ver nesse caso aqui, mas São Tomás de Aquino, por exemplo, na Idade Média, antes de Descartes, vai dizer que Deus é o ato puro, porque ele é a atualização de todas as potências. Loucura isso tudo, né? Mas para dizer o quê? Que a ideia de primeiro motor já está em Aristóteles. Ok? A ideia de primeiro motor está em Aristóteles. Depois você tem os medievais tentando provar a existência de Deus, como, por exemplo, São Tomás de Aquino vai tentar provar a existência de Deus com as 5 vias da existência de Deus. E aqui a gente tem um filósofo racionalista, na modernidade, tá? Que vai, com um método racionalista, tentar provar. Vamos lá, vou dar dois feixes aqui, tá? De Descartes, para ser uma pimentinha na nossa conversa. Tá bom? A primeira é a prova da ideia de perfeição. Se existe uma ideia de perfeição, o que seria Deus do ponto de vista filosófico? Deus, no caso de Aristóteles, é ato puro. É a atualização de todas as potências. Deixa eu abrir mais um parênteses aqui. Uma semente, ela tem a potência nela de vir a ser uma árvore. Ok? Mas ela é uma semente. Essa potência, ela pode ser atualizada, ela pode vir a ser uma árvore. Caso tenha sol, não é assim? Caso tenha água e todos os preparam. O ser, ele também tem as suas potências do vir a ser, ok? Isso é metafísica aristotélica, do vir a ser. E essas potências podem ser atualizadas, inclusive a ideia de felicidade de Aristóteles, né? A atualização, né? Que chama de eudaimonia, que a felicidade seria essa potência atualizada aí, não é? Ok? Ou seja, uma jabuticaba nasceu ali para ser uma jabuticaba, né? O ser nasceu para ser algo. Se atualiza essa potência, seria a ideia de eudaimonia, que é uma ideia filosófica de felicidade aristotélica. Ok? A atualização de uma potência. Então, o ser teria potência de ser, não é? Algumas possibilidades aí, que depois o Heidegger, em 1927, né, fala do feixe de possibilidade. O Heidegger, muitos vão dizer que era um filósofo existencialista, tá? Mas beleza, vamos lá. São Tomás de Aquino, então, vai dizer que Deus é ato puro. Por que ato? Porque Deus não é potência, ele é a realização de todas as potências simultâneas. Ou seja, isso é uma ideia de perfeição. Agora vamos para Descartes. Tudo que a gente já viu na aula 1 e aula 2 agora, né? A ideia de perfeição, que é um ser perfeito, com todas as potências realizadas, só poderia estar na resposta, no ser pensante, tá? Se posto por um ser perfeito. Por quê? O ser imperfeito não poderia, por si só, chegar a uma ideia de perfeição. Essa seria um indício, uma prova da existência de Deus para Descartes. Lembrando que a gente está falando de Descartes. Ok? Descartes aqui. Tá? Beleza? Então a primeira prova é essa, a ideia de perfeição colocada no ser imperfeito. A segunda é a ideia ontológica. Deus é um ser absolutamente perfeito. Existir é mais perfeito do que não existir. Então, vamos lá. Deus é um ser absolutamente perfeito. Pessoal, se alguém aqui é ateu, ok, a gente está olhando do ponto de vista filosófico. Mesmo que você seja ateu, e não tem problema nenhum, se existe a ideia de ser perfeito na filosofia, esquece fé agora. Na filosofia, vamos entrar no argumento de Descartes. Minha ideia é só apresentar o argumento de Descartes, porque depois eu falo do David Hume, que era um cara cético também, ok? Né? Em filosofia, pessoal, a gente deve aprender os argumentos dos filósofos, como diz o Heidegger, a gente conversa com os mortos, não é assim? E, entendeu? Posso discordar ou não. Tá? A famosa douta ignorância. Mas vamos colocar Deus como uma variável que não pode ser colocada em laboratório, ok? Deus não é uma variável comprovada, ou não. Mas vamos tentar entender o argumento de Descartes.
que agora é o argumento ontológico. O primeiro era o argumento da ideia de perfeição, ok? Não pode ter um ser perfeito, ter uma ideia de perfeição, senão colocada pelo ser perfeito. Que Deus seria ato puro. Deus seria automaticamente a autorização de uma potência. Agora, o segundo argumento, não é? E aqui eu estou utilizando a obra do Adolfo Carpio, ok? O segundo argumento seria a prova ontológica. Ontológica quer dizer do ser. No seguinte sentido, não é? Deus é um ser absolutamente perfeito. Existir é mais perfeito do que o nada, do que o não existir. Logo, Deus seria para ser perfeito, ele deveria existir. Repito a ideia do Descartes. Deus, como variável filosófica do método racionalista, que é o ser ato puro perfeito, ele é automaticamente a atualização de todas as potências. Deus deveria existir, porque não existir é menor, né? Não existir, na ideia de Descartes, é uma ideia imperfeita. Mas Deus é perfeito, então ele deve existir. Tudo bem? Então, finalizando essas duas ideias. A primeira, então, a ideia de perfeição, o ser imperfeito. Para ter uma ideia de perfeição, deveria ter colocado essa ideia de perfeição pelo ser perfeito. A segunda ideia, a ideia ontológica, é que Deus é absolutamente perfeito. Não existir é menor do que existir, mas se ele é absolutamente perfeito, ele deve existir, tá? Porque senão quebra esse raciocínio. A existência pertence, né, a essa essência de Deus como absoluto. Ok? Beleza? E, pessoal, para terminar, também, pegando Adolfo Carpio, né, uma outra ideia do Descartes é essa cisão do ser como res cogita e res extensa. Acho que é outro tópico também importante. Res cogita é o pensamento, é a mente. Então, o ser humano, para o Descartes, ele teria essa cisão. Ele teria a mente, o pensamento, tá? E a res extensa seria o corpo, extensa, de extensão, a matéria. Tá bom? Então a realidade material, física, né, seria essa resistência. Seria tudo aquilo que ocupa e pode ser, de certa forma, medido. O corpo, matéria, os objetos pertencentes à resistência. E a mente seria essa res cogita. Isso é um problema metafísico que vai desembocar em Descartes, em Kant. Isso vai chegar em Kant e depois vai seguir. Por exemplo, se você quiser estudar, por exemplo, a ideia da ideologia alemã, né? Como, por exemplo, os sucessores ali, Hegel, Fichte, Schelling e etc. Vai também para essa vertente aí. Vai pegar realmente, não é? A razão, ela seria absoluta, teria uma cisão entre o corpo e razão, corpo e mente, tudo é junto, não é? Isso é um problema filosófico, metafísico, que vai se estender também. Então, pessoal, nesse vídeo de hoje, o que a gente pensou junto? Pensamos a ideia do res cogito, que seria o primeiro pensamento, primeiro conceito filosófico inabalável, o alicerce da filosofia moderna, que existe a existência, porque há um ser que pensa, tudo bem? E o segundo é a prova da existência de Deus. E o terceiro tópico desse nosso bate-papo é a ideia da cisão entre res cogito, a mente e o corpo. Tá bom? Se gostou do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e vamos que vamos.